Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. Hoje vamos tratar da classificação do Metropolitano, que terminou a fase de classificação em primeiro lugar, com um belo aproveitamento. Foram 6 vitórias, líder do campeonato, 18 pontos. Metropolitano que está no quadrangular e a partir da quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, estreia nessa fase decisiva do campeonato fora de casa diante do Joinville. Convidei no programa de hoje o Maurinho, que faz parte do elenco do Metropolitano, uma das peças importantes, decisivas, foi relacionado na seleção da última rodada do Campeonato Catarinense, ele com o Elton, 2 jogadores do Metropolitano, depois da vitória contra o Avaí por 2-1. Maurinho, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Meia Hora Esportiva. Obrigado, Nilson. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade. Estar aqui representando o Metropolitano, estou muito feliz. Maurinho, como é que você define essa campanha, essa classificação para a fase decisiva que é o quadrangular? Eu acho que esse quadrangular, eu acho que é o mais difícil. Chegou o momento agora de quem é superior, quem treinou mais, quem aperfeiçoou mais, quem tem mais grupo, tem mais união, acho que vai conseguir ser o campeão. Agora, em relação ao desempenho, foram 6 vitórias, o Metropolitano não empatou no campeonato, perdeu 3 jogos, o aproveitamento é de 66,7, um belo aproveitamento, tem um artilheiro do campeonato, o Reinaldo, com 5 gols. Essa campanha, eu sei que lá no começo, antes da bola rolar, naquele jogo de estreia, como o Marcílio Dias se falava, olha, o objetivo, o foco nosso é chegar no quadrangular. Se confirmando essa classificação, o primeiro lugar estava um pouco acima do projeto de vocês? Não, acho que desde quando a gente começou o campeonato, a gente já sabia da qualidade do grupo. O elenco estava focado desde o começo da pré-temporada com o Belo, com a direção toda. E a gente confiou e conseguimos colocar toda a nossa qualidade dentro do campeonato, e as coisas foram acontecendo conforme a gente tinha condição de jogar, de mostrar o nosso trabalho, e está aí a classificação, em primeiro lugar. Isso aí só tenho a agradecer mesmo. O Belo esteve aqui no programa recentemente, agora a gente percebe que ele tem uma filosofia de trabalho e põe vocês para correr, por isso que o time está aguentando aí, né? Salvo os mais velhinhos, que aí por causa da idade não tem o gás que você, por exemplo, tem. Pois é, né? O Reinaldo já é mais rodado, mais experiente no futebol, né? E a gente que é mais novo, a gente tem mais condição, mais fôlego, a gente tem que correr bastante. E o Belo está fazendo um grande trabalho, assumiu esse ano aí, e graças a Deus está podendo mostrar tudo, está dando certo, acho que ele está no caminho certo. Vamos recapitular a rodada, foi a última da fase de classificação disputada, e foi decisiva porque o campeonato se definiu em termos de classificação só na última rodada. Apenas o Metropolitano que obteve a classificação de forma antecipada. O Criciúma venceu o Atlético por 3-0, a Chapecoense ganhou do Brusque por 2-1, o Figueirense bateu o Juventus 3-1, Joinville 4, Marcílio Dias 0, Metropolitano 2, Avaí 1. Nesse jogo disputado no SESI, na última quarta-feira, o Metropolitano venceu o Avaí. O Avaí estava também, em termos de formação, muito diferente do time que vinha jogando, até porque tinha uma série de jogadores suspensos, que agora para o hexagonal, pelo menos para começo, né, eles vão estar em campo. O Avaí conseguiu o efeito suspensivo até o próximo julgamento. Inclusive o Marquinho, Eduardo Costa, Eduardo Neto, Ronaldo estarão à disposição do Paulo Turra já no jogo contra a Chapecoense quinta-feira. Mas o Avaí estava bastante desfalcado. O Abel optou por um time jovem, também poupou alguns titulares. O Alessandro estava fora pelo 3º cartão amarelo. Mas sempre é o Avaí, né, o Maurinho? A gente respeitou eles, né? A camisa acho que tem que respeitar. O Avaí é um grande clube. E os jovens que entraram, a gente procurou deixar eles à vontade, né? A responsabilidade, eu acho que é do pessoal que já é mais rodado, já vem jogando, tem mais experiência. E eles puderam, numa noite abençoada ali, eles conseguiram fazer o que eles sabem. São jovens, têm qualidade, todos sabem jogar e conseguiram fazer o que era, de repente, até para eles, eu acho que até para eles foi inesperado, né? Da forma que a gente ganhou, da forma do jogo.
Mas isso dá confiança para eles, para o grupo, né? Porque o time entra em campo classificado, enfrenta o Avaí e aí ganha, dá uma confiança. Até para o treinador, que na hora que precisar de um jogador desses, como precisou ao longo do campeonato do Júnior, entra confiante e seguro. Com certeza, não. Eles entraram, sem dúvida, pô, mostraram ali o futebol deles com qualidade, mostraram que tem capacidade de jogar. E Eu gostei, por exemplo, do Juninho lateral, próprio Vinícius. É importante essas peças de reposição. Falar nisso, vamos ver os melhores momentos desse jogo. São imagens da RIC TV Record. A torcida foi a campo, mesmo com o time já classificado, tivemos mais de 1.000 torcedores no estádio do SESI. Aí o gol do Tinga, de longe. O goleiro Thiago chegou um pouco atrasado nessa bola. Foi cedo também. Aí a cobrança tua, né? De falta e o gol. Você tentou cruzar ou bate direto para fazer o gol aí que alguém desviou? eu toquei meio que entre o Diego ali e o Kleber Santana, né? Meio que na dividida ele colocou para dentro. E aí a bola da direita para a esquerda, você de cabeça cruza e aparece o Elton para fazer o gol. Quer dizer, tu faz um gol e dá assistência para o outro. Isso aí é o que eu tô ali para fazer, é dar assistência, ajudar a fazer gol. E o Elton foi feliz e conseguiu fazer. Pois é, aí nessa questão de gols, a gente estava relembrando aqui, na minha imaginação, a conta era maior. Aí chegamos à conclusão que você fez um gol, mas mesmo sendo aquele cara de área o tempo todo, né? E foi esse aí que acabamos de ver. Pois é, foi o único gol. Eu tô num ano aí que acho que a bola não tá entrando, mas eu tive bastante participação nos gols do time. E se eu puder ajudar dando passe e o meu companheiro fazendo gol, já estou ajudando, né? Foi contra o Marcílio Dias na estreia do campeonato que você chutou, limpou, né? E aí chutou e o zagueiro colocou contra. Também teve essa situação aí que o juiz deu pro zagueiro o gol. Mas aquela o zagueiro fez contra mesmo, porque um zagueiro tirou debaixo do gol, né? E aí bateu no outro zagueiro que estava na risca da pequena área fazendo o gol. Mas você foi sempre um jogador de área, está sendo. Às vezes carrega um pouquinho demais a bola, outras vezes faz aquele passe cirúrgico, preciso. É do jogo, né? Ou é a tua ansiedade de querer fazer o gol e aí você conduz um pouquinho mais a bola? Eu tenho essa... Eu acho que é uma qualidade, não é nenhum defeito, de carregar um pouco a bola, né? O meu jogo é esse o estilo, acho que eu não devo mudar. E eu tento a jogada carregando a bola para facilitar às vezes pro companheiro. Mas hoje em dia o futebol tá muito competitivo, tá difícil passar, tu passa por um, por dois, já vem 3, 4 em volta. Não tô conseguindo às vezes me sobressair na jogada, mas eu vou fazer o máximo para ajudar o clube. Apanhou muito dentro de campo nessa primeira fase, não? Teve zagueiros bastante desleais, zagueiro que enfrentei uma situação, enfrentei o do Criciúma lá, o escudeiro. O cara me deu soco, me deu pontapé, mas isso aí a gente tem que relevar. Acho que o importante é o futebol bonito. Vamos ver como ficou a classificação no primeiro turno do campeonato. Eu sei que muita gente já está cansado de ver essa classificação, mas eu fico muito bem à vontade, acho que você também, Maurinho, fica à vontade de sempre olhar para a classificação e ver o Metropolitano ali no topo. 18 pontos, né? Foram 6 vitórias, 66,7% de aproveitamento, marcou 17 gols. É o melhor ataque do campeonato, não é? É o melhor ataque, com certeza. Aí o Criciúma chegou em segundo com 16, empataram com 15 pontos Figueirense, Joinville e Chapecoense, 4 vitórias para cada um deles, só que o time do Joinville, que entrou em segundo lugar, somou um saldo de 6-5 do Figueirense. A Chapecoense ficou com um saldo 2 e de fora, mesmo com o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias em relação a Figueirense e Joinville. Mas foi um campeonato equilibrado, tirando os 3 de baixo ali, Avaí, Juventus e Atlético de Ibirama, muito igual. E aí, claro, diferencial na ponta de cima o Metropolitano. Não, um campeonato que deixou bastante time grande de fora. E acho que superioridade
né, em pontos, acho que a gente surpreendeu nesse campeonato e acho que tem muito mais para surpreender. Maurinho, vamos ver como é que ficou a tabela do quadrangular final, que vale 2 vagas para a Copa do Brasil e que serão entregues ao campeão e vice. E claro, desses 4 aí, um vai ser o campeão do estado. Criciúma busca o bi. A estreia do Criciúma vai ser fora de casa contra o Figueirense, 19h30, na próxima quarta-feira de cinzas. Quarta-feira também, dia 5, o Metropolitano joga em Joinville, na Arena Joinville, diante do Joinville. Bom, ali é complicado, né? Só passando o hexagonal também, que começa na quarta-feira, Juventus e Brusque no João Marcato, Atlético de Ibirama e Marcílio Dias em Ibirama, agora o Atlético sob o comando do Silvio Criciúma, e na quinta-feira, às 19h30, Avaí e Chapecoense na Ressacada. É bom lembrar que os 2 jogos, Juventus e Brusque, Atlético e Marcílio Dias, na quarta-feira, iniciam às 8h30 da noite. Quadrangular é outra conversa, é briga de cachorro grande, né, Maurinho? O quadrangular acho que vai ser, acho que o mais difícil, talvez, ou o mais fácil, né? Vão depender dos times, vão depender de como a maneira vão entrar nesse quadrangular, a forma de jogar. Agora, o Metropolitano venceu o Joinville, mesmo lá em Itajaí, o Metropolitano era mandante. O Metropolitano venceu, convenceu e nos empolgou, nos deu confiança, até para conquistar o título naquele jogo vencido em casa diante do Criciúma 3-0. O único jogo que o Metropolitano perdeu para esses times do quadrangular foi o Figueirense, lá em Florianópolis. Você lembra que os 3 gols do Figueirense teve uma contribuição do Metropolitano, muito erro naquele jogo, né? Foi um jogo que a gente perdeu um pouco, acho que o foco da partida, né? Pela vitória que a gente já tinha conquistado em casa. E perdeu um pouco o foco, a cabeça um pouco fora do jogo e aconteceu os gols, mas acho que não deixamos nada a desejar diante deles, lá dentro da casa do Orlando Scarpelli. Conseguimos jogar também o futebol, mas não aconteceu as coisas. Não, eu só lembrei desses jogos, porque o Metropolitano venceu o Joinville, venceu o Criciúma, perdeu em circunstâncias questionáveis para o Figueirense, que se repetir a campanha, o desempenho do turno, dá para ganhar dessa gente, aqui ou fora de Blumenau. Não, dá para ganhar com certeza, Minuto. Acho que o time está focado. E agora é esperar, né? Eu não vou fazer nada, não vou colocar vou respeitar a equipe, vou esperar acontecer os jogos para definir mesmo quem é o vencedor, para poder falar alguma coisa melhor, né? É possível sonhar, por exemplo, com o título? Não, é possível. Agora a gente entrou na condição de sonhar, porque, né, vai depender da gente. Acho que já está nas nossas mãos, é só a gente acreditar que a gente consegue. O grupo está bem unido, focado para essa fase, sabe que agora vai ser mais difícil? Sabe, com certeza. O grupo já desde quando já ganhou do Avaí, o grupo já ficou com essa responsabilidade, né? De entrar nesse quadrangular e buscar o título. Né? O torcedor vai ser fundamental, principalmente nos jogos no SESI? O torcedor é fundamental em todo jogo fora, dentro de casa, comparecer. Principalmente, acho que mais importante, grande número que ajuda, né? E se puder comparecer e apoiar, vai... Eu imagino que o torcedor de Blumenau, e tem sido assim, acompanha o time fora de casa já na quarta-feira em Joinville. Agora, no turno, uma partida fora com Joinville, no domingo em casa, com o Figueirense, sai para jogar com o Criciúma depois e inverte, né? Aí joga a primeira no domingo aqui com o Criciúma, sai para jogar a partida fora de casa com o Figueirense no Scarpelli e volta para casa aí já no retorno, domingo a domingo, os jogos contra o Joinville. Nesse aspecto, parece que fez bem ficar em primeiro lugar, porque vai decidir, pelo menos no retorno, com mais jogos em casa diante da torcida. Nos favoreceu esse lugar aí na colocação, primeiro lugar na colocação, e nos deu essa condição. Trabalhamos firme para isso, trabalhamos concentrado e deu tudo certo, graças a Deus.
Maurinho, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Sucesso, espero convidá-lo. Nem precisa fazer o convite, você já está convidado. Quem sabe para a gente colocar sobre essa bancada aqui o troféu para falar da conquista do campeonato. Sonhar, e pelo menos isso nos permite, né? Com certeza não, acreditar e sonhar, isso aí acho que a gente tem que fazer e eu quero ganhar esse título, eu quero conquistar esse título e fazer o Metropolitano um time grande. Até porque fazem 50 anos, meio século, que o futebol de Blumenau não ganha um título estadual. Então, o Metropolitano está muito perto disso, de realizar esse sonho. Tá perto, tá nas nossas mãos, como eu falei, e a gente não vai, eu e todo o grupo não vamos deixar escapar esse título. Ok. Maurinho, atacante do Clube Atlético Metropolitano, durante a semana nos treinos, nós conversamos também com o Everton César, jogador de destaque no meio de campo, com o goleiro experiente João Paulo, e nessa linha de raciocínio do jogador Maurinho, há uma expectativa muito grande em relação ao grupo, que pensa, sim, na possibilidade de conquistar o título, que tem no foco exatamente esse comprometimento e espera manter o rendimento, como fala, por exemplo, nós vamos acompanhar agora o Everton César, sobre a virtude do grupo que é a união, o comprometimento nessa caminhada, nesse desempenho da equipe na competição. Vamos assistir. O grupo foi a força do grupo, né? A união ali, acho que todo mundo unido fez a diferença, e não foi um ou outro que fez ou se destacou que conseguiu essa classificação, mas sim a força e a união do grupo. Com o currículo de campeão catarinense pela Chapecoense, é possível sonhar com o título, Everton? Com certeza, temos que acreditar até o final. A gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, focado da mesma maneira, trabalhando dia a dia, se empenhando, focando, concentrados em um só objetivo, e temos plenas chances, já mostramos isso no campeonato, jogamos contra as equipes consideradas favoritas, a gente jogou de igual para igual. A gente tem que sonhar sim em ser campeão. E tem algum segredo, um caminho mais curto para chegar ao título? Muito trabalho. O segredo é trabalhar, como eu falei, no treinamento, no dia a dia, você está empenhado, está focado e acreditar e buscar o seu sonho. Eu acho que tem tudo para a gente conquistar esse título, acho que se unir, eu acho que unir as forças aí com a cidade, com a torcida aí, tem tudo para conquistar. Grupo confiante, sonhando com o título, é possível sim, com base no desempenho, a liderança do primeiro turno, 19 pontos, até porque o Metropolitano ganhou do Criciúma, ganhou do Joinville, perdeu fora de casa para o Figueirense, mas é possível conquistar os resultados suficientes para chegar a grande decisão na melhor de 2 jogos do Campeonato Catarinense de Futebol. Agora, na segunda parte do Meia Hora, estou recebendo o Luiz Carlos Có, presidente da Liga Blumenauense de Futebol. Legal também para a LBF, ver o time da cidade vivendo esse grande momento. Prazer tê-lo novamente aqui no programa, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade que você nos abre, de estarmos novamente aqui no seu programa. Muito obrigado ao público que nos assiste. Eu acho que o momento no Metropolitano é de grande festa, de grande alegria, porque até essa questão do próximo ano o regulamento deve ser mantido por 2 anos do estadual. Novamente nós vamos ter na primeira fase 5 jogos em casa, então acho que esse progresso que o Metropolitano está apresentando é muito importante e fundamental para a nossa cidade, para o meio esportivo da nossa cidade, não só para o Metropolitano, mas para a torcida e para todos os envolvidos no futebol. Vai fortalecer, de modo geral, o esporte, em especial a modalidade de futebol na cidade, inclusive fortalecendo a LBF, que já organiza o seu campeonato a partir do próximo final de semana. Nós vamos começar o nosso campeonato, nós convidamos, quando do congresso técnico do nosso campeonato amador, foram membros do Metropolitano na nossa reunião também, nós firmamos parcerias de colaboração mútua, né? Porque nós sempre vamos visar o bem de todo o futebol na nossa região. Pois é, a tabela já está pronta para o início do campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. A competição inicia no dia 8, no Dia Internacional da Mulher. Tem bola rolando no Salto do Norte, com Salto do Norte Tupi, de Gaspar Tupi, de tradição aqui no Vale do Itajaí, voltando às competições da LBF. No domingo, dia 9, Horizonte e Grêmio Itopoavazinha. Asa Branca, da cidade de Apiúna, também tradicional, Clube Atlético Itopava,
IAFA e Águias. Essas duas equipes não são tão conhecidas como Asa Branca, Atlético, Tupi e Salto do Norte, né, presidente? A IAFA é uma escola de futebol que é do primeiro treinador que o Metropolitano teve, que é o professor Francis. Logicamente que as escolas de futebol elas começam a ter os seus alunos com a sua idade cronológica sempre crescendo e ele aqui oportuniza, né, os jogadores dele. Logicamente que eles estão tendo mais jogadores, reforçando também, porque o nosso campeonato ele deve ter um nível técnico muito bom para esse ano. E nós temos 8 equipes que estão bem formadas e só não pegamos, tem a mais clubes interessados, nós não temos o suficiente datas e tecnologia e quantidade de pessoas que possam conduzir esse campeonato dentro do nível que nós queremos que ele seja conduzido e terminado. Presidente, e o Glória, que foi o campeão ano passado, não participa esse ano? O Glória ele ficou inadimplente e o clube inadimplente ele não recebe a inscrição. Pois é, se falou na possibilidade de um campeonato regional e eu vejo isso, porque tem o Asa Branca aí de Apiúna, tem o Tupi de Gaspar, quem mais é de fora aí? Não, os outros 6 clubes são de Blumenau. O Asa Branca, porque a liga ela tem um campo de jurisdição, uma área, e a cidade de Apiúna, ela está dentro da nossa jurisdição, como está Rodeio, como está Ascurra. E Indaial, são as cidades que são pertencentes à nossa liga. O Tupi de Gaspar, ele participou das atividades da liga no ano anterior, nas categorias de futebol feminino e nas categorias de menores. E como a liga de Gaspar ela não é uma liga ativa, nós os convidamos para completar esse número de 8, eles também manifestaram interesse em participar. Então, como eles já participam dos outros campeonatos, eles tiveram as portas não só abertas, eu diria escancaradas para que chegasse e participasse do nosso campeonato. Houve até um comentário de que poderia ter um campeonato em parceria com a Liga de Pomerode, com a Floresta. Não evoluía essa ideia? Essa ideia é porque nós, quando eu assumi a Liga de Blumenau em 2012 e a conduzi o ano passado, eu tenho um sonho de nós termos novamente aqui na nossa região uma taça Vale do Itajaí, uma taça da área de colonização alemã, agregando todas as cidades aqui próximas. Como tem a Copa Norte, como tem a Copa Sul, como tem a Copa Oeste e como tem a Copa na Grande Florianópolis. Eu acho que para o ano que vem nós já vamos começar a poder fazer essa montagem e fazer esse encaminhamento desse campeonato regional. Mas é ainda algo que nós estamos no nosso planejamento de expandir aqui os campeonatos da nossa liga. Nós temos muita gente que participa pelo Face, que participa pelo Twitter, as redes sociais, o e-mail aqui da TVL, e aí são várias as perguntas, algumas ponderações em relação ao programa, as pessoas que acompanham, mas aqui só não tem o nome de quem pergunta. Por que o Alvorada não participa do campeonato, presidente? O Alvorada é um clube filiado. Ele foi convidado esse ano, como foi convidado o ano passado, e ele tinha as regalias do clube filiado, que como ele participa em 2012, ele participou, ele tinha as regalias dos clubes filiados participantes, mas a questão de ir ou não ir é uma questão do clube querer ou não querer. O Alvorada é um dos clubes que foi convidado. Teve outra pergunta relacionada à Liga de Pomerode, dos clubes de lá, mas o senhor já falou. Além do campeonato, esse que vai começar no dia 8, né, cuja primeira rodada termina no dia 9, a Liga se propõe, está estudando outras competições? A Liga já tem pronta o campeonato regional de menores, são 12 equipes em 4 categorias, sub-11, 13, 15 e 17. Esse campeonato começa dia 5 de abril e se estende até 22 de novembro. Então é um campeonato longo, porque são muitas equipes de menores, daí de criança. E no mês, ali no período da Copa do Mundo, nós vamos concorrer com a televisão e a FIFA, nós queremos organizar novamente o campeonato feminino. Nós estamos limitando no feminino o campeonato em 6 clubes, que é o nosso tamanho de estrutura para poder atender. E possivelmente ele comece em maio ou junho e termine no final de agosto. Pois é, nós tivemos um campeonato que a Liga organizou, inclusive com a final Blumenau Luiz Alves, vencido pelo time do Vasto Verde, lá a equipe das meninas do Laguna, né? Exatamente. E aí o que ocorre? O clube do Vasto Verde
fez esse campeonato da Liga, que é um incentivo que a Liga dá ao futebol, e o Vasto Verde disputou o campeonato estadual feminino, no qual sagrou-se vice-campeão. Nós estamos, inclusive, pleiteando uma vaga para o Vasto Verde no Campeonato Brasileiro. Santa Catarina tem uma vaga, mas nós tivemos já na Federação Catarinense que dará o nosso apoio para nós pleitearmos uma segunda vaga para o Campeonato Brasileiro Feminino. Ainda sobre o campeonato que começa no próximo dia 8, presidente, a arbitragem tem um apoio agora, patrocínio, como é que é o custo? Porque os clubes tinham um custo enorme para o borderô, essas coisas, fica difícil fazer futebol no esporte amador principalmente. Nós temos uma visão que muitas ligas não têm. Nós não procuramos o dinheiro público. Acho que o dinheiro público ele tem que ser investido nos campos inerentes e propícios aos órgãos públicos. Então nós, nesse período que estamos na frente da Liga, nós temos que tomar algumas ações. No ano passado nós fizemos uma ação entre amigos para arrecadação dos recursos. Esse ano a gente correu atrás, para o campeonato desse ano, atrás de boas ideias, e nós conseguimos nisso aí 2 empresas privadas que nos auxiliam, né? Então uma delas vai arcar com todo o custo das arbitragens, salvo a taxa de transporte. E as taxas de transporte dos árbitros vai continuar sendo dos clubes, né? E a outra empresa paga as despesas naturais da Liga, que é aluguel, funcionário, água e luz. Nós temos um outro patrocinador para esses valores. Falando nisso, fica a expectativa também. A Liga, por muito tempo, disponibilizou árbitros na federação, na CBF, de daqui a pouco também surgirem aí profissionais do apito de novo, em nível estadual e nacional. Nós temos hoje 6 assistentes na Federação Catarinense de Futebol. E a grande boa notícia para nós, nesse ano, nós temos uma árbitra assistente que vai fazer o teste da CBF em maio. Então, pode ser que para o segundo semestre tenhamos aqui em Blumenau uma árbitra assistente, que é a Gabriela Mas Vieira, que já está inscrita para o teste da CBF no mês de maio. No geral, presidente, o senhor conseguiu resgatar a imagem da Liga nesses últimos tempos? É uma grande luta, a gente continua, que a gente tem alguns projetos na questão da arbitragem, nós temos escola de arbitragem, nós queremos fazer uma escola de arbitragem para crianças, para menores, para começar também a ter o árbitro desde uma idade mais tenra, para não ser só alguém lá acima dos 20 e tantos anos que vai para a arbitragem. É uma luta grande, é uma luta que a gente se dedica muito, tem os nossos companheiros da diretoria que nos ajudam, mas é bem gratificante por essa questão do campeonato que a gente quer colocar 8, tem 8, nós queremos fazer um campeonato de menores, nós abrimos 12 inscrições, vieram 12 clubes fazer as inscrições, então isso é bem gratificante, é sinal de que a coisa está evoluindo e esperamos que cada vez melhore. Muito obrigado. O senhor vai pular o carnaval ou não? A minha empresa ela trabalha segunda e terça, eu acompanho na empresa o carnaval talvez pela TV. Luiz Carlos Có, presidente da Liga Blumenauense de Futebol, participou conosco aqui no Meia Hora. Lembre-se, quarta-feira o Metropolitano estreia no quadrangular final do Campeonato Catarinense em Joinville, 10 da noite, diante do Joinville. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um bom feriado.